nosso fiscal, viu, Sérgio, tentando entender um pouco mais do peso, né, que a gente tem aqui no nosso doméstico, tentando entender um pouco mais sobre o nosso fiscal. Qual o impacto que você acha que talvez a gente tenha mais ali em relação à desoneração, de fato, dos impostos ou a dívida dos estados, né? Tentando entender, o governo não aprovou o orçamento, a gente até sabe que o parlamento, a Câmara como um todo está ali num recesso branco, né, chamado assim, sem aprovar de fato o orçamento. Tem muita coisa ainda em jogo em relação a isso, mas o que você acredita que deve pesar mais em relação às preocupações com o nosso fiscal? Na verdade, Paula, a preocupação do fiscal está vindo desde o final de 2022, né? Começou com a PEC da transição, passou pelo arcabouço fiscal mal encaminhado desde o ano passado. A gente está vendo o cenário desenhado agora de 2024 com as dificuldades do governo de fechar a conta em zero, no déficit primário de zero esse ano, mas especialmente 2025 e 2026. Eu acho que um grande termômetro disso está na própria taxa de câmbio, né? Se a gente tivesse um cenário fiscal de fato encaminhado, muito mais equilibrado, a gente estaria vendo essa taxa de câmbio entre 4,50 e 5, provavelmente até mais próximo de 4,50, porque as contas externas do Brasil são muito sólidas hoje. A balança comercial está muito forte, a gente tem um investimento estrangeiro direto relativamente positivo. Então, assim, as contas externas sinalizariam para a gente um câmbio muito mais apreciado. Não estão, não só por conta da questão externa, da taxa de juros americana, mas porque o governo não conseguiu encaminhar a questão fiscal de uma forma adequada. A gente está nesse momento com um déficit primário de 2,5% do PIB, não vai ser simples transformar esse déficit de 2,5% em zero de forma sustentável nos próximos anos. Tudo que o governo tem sinalizado com as medidas de ajuste que foram propostas, né, os 26 bilhões de cortes em despesas de fraudes, né, causadas por fraudes no gasto de 2025, certamente, além de não estar claro se vai acontecer, não é suficiente para você mudar a trajetória dinâmica da questão fiscal nos próximos anos. Quer dizer, o que o governo precisaria fazer, que é mexer na veia, mexer com mais intensidade no cortes de saúde, educação e previdência, que na verdade não é corte, é você manejar a taxa de crescimento desses indicadores, você conseguiria dar um alívio muito maior para a questão fiscal no médio e longo prazo, e a reação do mercado seria imediata. Então, assim, a gente vê a inadequação da questão fiscal, como está sendo colocada hoje, na própria taxa de câmbio. Um câmbio que chegou a quase 5,70 por conta, em grande parte, das falas do presidente, e que na volta não está conseguindo voltar para o 5 que estava anteriormente. Está caminhando para talvez ficar estacionado aí em torno de 5,40, um pouco mais, um pouco menos, justamente por conta dessa incerteza fiscal que permanece e que muito provavelmente vai ficar com a gente nos próximos 2 anos e meio. Então, essa questão fiscal, ela não está resolvida, nada do que está sendo colocado agora, quando a gente vê o balanço das ações que estão sendo feitas de Congresso e de Executivo, são no sentido positivo de resolver de forma definitiva essa questão fiscal, e na verdade, muitas vezes, o governo pode mais piorar, porque não mostra justamente soluções mais concretas, críveis de longo prazo. Mostram soluções que são mais cosméticas, são mais de curto prazo, voláteis, e que no final a gente tem muita dúvida se de fato vão acontecer. Sérgio, nesse sentido, né, ainda de algumas dúvidas, a gente vê informações de que o governo segue tentando fazer movimentos arrecadatórios, né? Agora, inclusive, em relação a créditos tributários, se poderiam, inclusive, ser utilizados, como ser utilizados, enfim, essas movimentações que poderiam já ter sido feitas antes, elas acabam trazendo até mesmo uma descredibilização do governo em relação a esperar chegar num movimento ou num momento que se precisa tanto que vai se caçando alguns recursos, algumas pautas mais arrecadatórias, ao invés de fazer uma análise um pouco mais aprofundada da política pública, uma análise, um pente fino um pouco mais aprofundado das desonerações, das isenções. Enfim, o ponto é, o governo nesse ímpeto, né, de arrecadar, pode sair ou ficar um pouco mais descredibilizado por conta de tantos movimentos arrecadatórios e de buscar tão fortemente essas arrecadações extras para compor esse orçamento?
O problema é justamente esse, né? O governo usou com muita intensidade a arrecadação para fazer o ajuste fiscal desde o ano passado. E o que a gente está vendo acontecer agora, né? A gente chegou no momento que o Congresso falou, olha, deu. A gente não tem mais espaço para fazer grandes medidas de aumento de arrecadação agora. E o Congresso tem pedido, de certa forma, na verdade, os agentes têm pedido, de certa forma, especialmente desde o início do ano, para ter um olhar muito mais cuidadoso em relação à estrutura de gastos. O que o governo apresentou até agora não é suficiente, muito provavelmente não vai conseguir fazer o ajuste fiscal da parte de gastos necessária, e por conta disso fica a dúvida. Se o governo apresenta algo que não é totalmente crível do ponto de vista do gasto, por que o Congresso vai se movimentar para entregar mais arrecadação? Eu acho que aqui a gente chegou num momento que deveria, a essa altura, ter um trabalho conjunto nos dois lados. Tudo bem, a gente entende que eventualmente um pouco mais de arrecadação pode ser necessária a essa altura, dado o tamanho do déficit, dada a melhora fiscal que a gente precisa ter. Mas o governo precisa se movimentar mais do ponto de vista da estrutura de gastos. E a hora que ele apresenta as medidas que estão sendo apresentadas, mudanças ínfimas e praticamente nulas no gasto tributário, e na estrutura de gastos mais central, que precisaria ser feita alguma medida mais robusta, mais importante, nenhuma movimentação. Então, por que o Congresso vai se movimentar para entregar mais arrecadação depois de tudo que entregou desde o ano passado? Então, esse impasse que a gente se encontra agora, no ano eleitoral, chegando em 2025, que vai ser um ano pré-eleitoral importante da eleição presidencial de 26, eu acho que a gente está num momento de dificuldades muito grandes para fazer as mexidas necessárias à parte fiscal como a gente precisaria. A gente vai precisar esperar o próximo mandato, Felipe. Eu acho muito difícil acontecer qualquer coisa mais relevante na estrutura fiscal brasileira antes de você ter um novo mandato, que aí você tem um presidente que, num primeiro momento, nos primeiros 6 meses, vai ter força política para fazer as medidas que são duras, mas necessárias. Por exemplo, pensando também numa outra reforma da Previdência. A gente acabou de fazer uma em 2019, mas a gente não vai conseguir escapar de mexer na Previdência de novo. Mas essas coisas a gente só consegue fazer de uma forma adequada no começo de governo. Então, a gente vai precisar esperar 2027 para a gente evoluir de uma forma melhor nessa questão fiscal. Sérgio Vale, eu quero chamar também para a nossa conversa o economista, nosso comentarista Vandick Silveira. Gostaria de ouvir a sua opinião também, Vandick, a esse respeito, sobre essa postura do governo, sobre essa necessidade arrecadatória, depois de tantas pautas já encaminhadas, já endereçadas ao Congresso Nacional. Qual que é a sua percepção, Vandick, por gentileza? Bom dia, Sérgio. Eu sou um fã seu, como você sabe. Acho muito adequadas as suas posições. Eu sempre agradeço muito os debates. Eu não tenho nada para contrapor o que o Sérgio disse. A minha grande preocupação é exatamente em como a gente vai trazer o fiscal para um mínimo nível de equilíbrio. A grande preocupação aqui, né, é esse impasse entre governo e Congresso, porque o que precisa ser feito, o governo não tem poder para fazer. O governo não tem maioria e trabalha com um Congresso venal, que depende do dia, né? Ele é ideologicamente alinhado, né, com o que acontece no Centrão, que são normalmente mais de direita do que de esquerda, mais conservadores, né? E o outro ponto é aquilo que vai além da capacidade desse Congresso em termos políticos, o custo político. O ponto principal em qualquer reforma de Estado, reforma administrativa, tem que passar por esses 600 bilhões de reais que a gente abre mão de custo, né, que é o custo fiscal do Brasil. A gente nem sabe ao certo, nunca foi feito um estudo por nenhuma entidade privada ou do governo para saber o efeito, o impacto dessas políticas públicas. Hoje eu tive a notícia, algo que eu não sabia, lendo os jornais, que no PERSE existe uma grande incidência de fraude de empresas, inclusive empresas de setor de postos de gasolina, etc., que se subscrevem ao benefício do PERSE e outros benefícios fiscais, sem ao menos ter um KNAI desta determinada indústria. E isso é feito por um modelo de adesão. Se a empresa é feito por um modelo de adesão, se a empresa diz ao fisco que ela é
membra dessa indústria, automaticamente ela qualifica para um número bastante grande de benefícios fiscais. Quer dizer, esse pente fino, essa concessão, essa capacidade do Estado brasileiro de poder taxar empresas precisa ser revista. E não é apenas numa reforma tributária, que é uma reforma bastante disjunta, né? A reforma que a gente está assistindo ser formada é uma reforma bastante capenga, né? Cheia de grupos de interesse puxando para um lado para o outro. Quer dizer, no final das contas, nós não teremos uma simplificação e uma redução de situações bastante anômalas, como a gente esperava no início dessa reforma. Portanto, a capacidade do governo voltar a taxar e taxar adequadamente as empresas é o centro de qualquer tipo de ajuste, além, obviamente, do corte de gastos. O corte de gastos, como o próprio Sérgio falou, não é fazer um corte na saúde ou fazer um corte na educação que evite que a gente possa executar o mandato da saúde e da educação. Não, é um remanejamento, porque existe muito dinheiro que sobra, tanto no Ministério da Economia, no Ministério da Educação, como no Ministério da Saúde, e esse dinheiro pode ser muito melhor investido. Outra coisa, uma análise sobre como esse dinheiro é investido. A gente investe, por exemplo, em educação acima da média dos países mais ricos do mundo, que são os membros da OCDE. E com isso, o Brasil mostra que educação não se faz educação de qualidade apenas com muito dinheiro, mas também com um modelo educacional, com o treinamento, desenvolvimento de professores e uma série de atividades que não são feitas no Brasil. Então, se a gente tiver gatilhos que automaticamente aumentam o gasto com educação, com saúde, mesmo quando não é necessário, o que a gente não possa trazer dinheiro de um lado para o outro, remanejar o orçamento, isso faz com que o governo seja muito ineficiente e precise gastar cada vez mais, mesmo tendo recursos que podem ser remanejados, realocados para poder obter esse resultado final. Então, sem fazer essa desvinculação de gastos, ter uma reforma administrativa minimamente viável, analisar e cortar gastos tributários que são desnecessários e ineficientes, né? São as renúncias tributárias que a gente tem, na ordem de quase 6% do PIB. Quer dizer, sem esses pontos essenciais, a gente não tem como falar de equilíbrio fiscal. E como o próprio Sérgio disse, não é um governo que parcialmente hostilizado no parlamento, na metade do seu mandato, que ele vai conseguir fazer. Daqui para frente, a perspectiva tem que ser de minimizar ao máximo os gastos, conseguir diminuir, né, essa inclinação da curva dos gastos, para que a gente consiga, pelo menos, manter um déficit primário menor do que 1% do PIB até 2026, o que eu não acredito. Sérgio Vale, gostaria de ouvir a sua opinião, caso haja necessidade de fazer alguma tréplica aí ao comentário do Vandic Silveira. Fique à vontade. Nada de tréplica. Na verdade, a gente concorda aqui quase integralmente nessa questão fiscal. Grande prazer falar com o Vandic aqui também. Sou fã das análises dele, cada vez mais precisas sobre a nossa economia. Na verdade, esse é o grande ponto. Eu acho que a gente concorda que no meio, quase na metade de um governo, com ano eleitoral, com as dificuldades que a gente vai ter a partir do ano que vem também, com o que vai acontecer nos Estados Unidos. Enfim, é um momento em que, para fazer grandes esforços do ponto de vista fiscal, está cada vez mais difícil. As portas estão fechadas, as janelas estão fechadas. Então, a gente vai precisar esperar 2027 com o novo presidente para a gente conseguir avançar nesse sentido. O que é importante, o que é interessante a gente observar é que a gente sabe o que fazer. A gente tem o caminho, a gente sabe que precisa mexer no gasto tributário, a gente sabe que precisa mexer na reforma administrativa, a gente sabe os caminhos para se mexer na reforma da Previdência também. Não é novidade, não é algo estranho que de repente apareceu do nada. O que se precisa fazer, talvez, é planejar
ao longo dos próximos anos, propostas que pairam em pé para, a partir de 2027, a gente conseguir avançar nesse sentido. Se talvez o governo conseguisse ir por esse lado, né, de fazer esse planejamento de propostas, mesmo que não sejam apresentadas agora, seria um sinal positivo. Mas também aqui a gente vê um pouco isso interditado, porque o presidente também não está sinalizando muito vontade de ir por esse caminho. Perfeito. Sérgio Vale, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por nos atender, por estar aqui conosco. Uma ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigado, Felipe, Paula, Vandic. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, aqui conosco.